Sabe aquela sensação de que a carreira é uma grande escalada? Pois é. Se tornar um profissional de alta performance não é sobre chegar no topo, mas sim sobre aproveitar a jornada. Hoje, a gente vai desvendar um mapa para essa trajetória, transformando aqueles desafios que parecem montanhas em degraus para o sucesso. Bora começar? Olha, o nosso ponto de partida é entender o cenário de hoje. O mundo profissional, não importa a área, virou um ambiente super complexo, cheio de incerteza. Não dá mais para ser só bom na parte técnica, sabe? A liderança de verdade hoje em dia é sobre saber navegar nesse caos com clareza e, claro, muita coragem. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? No meio de tudo isso, como é que a gente se destaca? Como a gente não só sobrevive, mas prospera de verdade, fazendo a diferença? É exatamente isso que a gente vai descobrir junto aqui. Beleza. Para encarar qualquer desafio, o primeiro passo é sempre entender com o que a gente está lidando. E hoje, o grande desafio profissional é essa dupla aí, complexidade e incerteza. Esquece aquele manual de regras antigo porque ele não vale mais. A gente precisa de um mapa novo para este novo mundo. E ó, antes de pensar em qualquer ferramenta, qualquer estratégia, tudo, absolutamente tudo, começa aqui, na nossa cabeça, na mentalidade. A base da alta performance não é o que a gente faz, mas como a gente pensa. É aqui que a jornada de superação realmente começa a ser escrita. Vamos mergulhar num conceito japonês que é, uau, poderosíssimo, Kokorozashi. Pensa assim, é a sua missão de vida. Aquele propósito tão forte, mas tão forte, que não sobra espaço para um plano B. Para quem está começando a carreira, achar o seu Kokorozashi não é sobre ter um plano de 5 anos bonitinho no papel. É sobre achar aquela chama, aquela paixão que vai ser a bússola para cada decisão. Esse foco total que pega o potencial e transforma em maestria. Ok, com essa missão clara na cabeça, o jeito de pensar muda, vira um pensamento estratégico. E o que é isso na prática? É uma virada de chave. Primeiro, para de pensar em tarefa e foca no resultado. O que essa tarefa precisa gerar? Segundo, haja como se o negócio fosse seu, não como um simples executor. É ver o problema antes dele acontecer e já pensar na solução. Terceiro, entenda que perfeição às vezes atrapalha. O negócio é fazer escolhas inteligentes. E o mais importante, ter uma visão de longo prazo. Sempre se perguntar, isso que eu estou fazendo agora me leva para mais perto de onde eu quero estar daqui a uns 3 ou 5 anos? Agora, se liga nessa habilidade que é quase um superpoder. Reorganização cognitiva. Sabe o que é isso? É a capacidade de resetar o nosso cérebro. É quebrar nossos próprios padrões. É olhar para um problemão, daqueles que parecem não ter saída, e se perguntar, tá, mas e se eu olhasse por aqui? Por este outro ângulo? É basicamente se livrar das velhas ideias para poder enxergar soluções que ninguém mais viu. Beleza, mentalidade no lugar? Então agora é hora de montar o nosso arsenal. E não, a gente não está falando de simples ferramentas de gestão. Pensa nisso como armas estratégicas, para a gente poder fatiar a complexidade e agir com a precisão de um cirurgião. E a primeira arma desse arsenal é um clássico que nunca falha, o princípio de Pareto, ou a famosa Lei 80-20. Pensa no mundo de hoje, é informação e distração para todo lado, né? A Lei 80-20 é a nossa bússola nesse caos. Ela basicamente diz, foca nos 20% de esforço que vão te dar 80% dos resultados. É o jeito de parar de ser ocupado e começar a ser produtivo de verdade. E quando a gente aplica isso na prática, muda o jogo. Ao invés de ficar se afogando, tentando apagar todos os incêndios ao mesmo tempo, a gente usa Pareto como uma lupa. A gente busca aquele ponto-chave. A pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é a uma coisa que, se eu resolver, a maior parte do problema some? É aí que o foco vira a nossa maior arma. Tá, mas e quando a causa do problema não tá na nossa cara? Aí entra outra ferramenta genial, o diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe. Pensa nele como se fosse uma investigação do CSI para problemas. Ele ajuda a gente a parar de olhar só para o sintoma e começar a investigar de forma organizada qual é a causa raiz do rolo todo. Essa estrutura de espinha de peixe é fantástica porque ela organiza o nosso raciocínio. Ao invés de ficar no achismo ou procurando culpados, a gente é forçado a analisar as causas de forma estruturada. E a solução que sai daí não é um band-aid, sabe? É uma correção estratégica, lá na fonte do problema. Ok, então a gente já ajustou a mentalidade, já montou o arsenal de ferramentas. E agora? Agora a jornada evolui. O próximo passo é aprender a multiplicar o nosso impacto. E como a gente faz isso? Através das pessoas. Chegamos na arte da liderança. E essa analogia aqui
é simplesmente perfeita. Ser um bom líder é ser tipo o mestre Splinter. Pensa bem, não é sobre ficar mandando, dando ordens. É sobre ser um mentor. É sobre construir um time forte com base em valores, em disciplina, em sabedoria, preparando cada um para encarar o que vier pela frente. Saber delegar é um dos testes de fogo da liderança. E tem uma diferença gigantesca entre delegar e delargar, né? Delegar de verdade não é só jogar uma tarefa no colo de alguém e sair correndo. É um processo, tem método. Primeiro, a prioridade tem que ser cristalina. Depois, escolher a pessoa certa. Tem que dar todo o contexto. E mais importante, usar essa tarefa para desenvolver a pessoa, acompanhando com checkpoints e dando feedback. Olha, um erro clássico de liderança é achar que tem um jeito só de liderar. A liderança situacional mostra que a gente precisa ser como um camaleão, sabe? A gente tem que adaptar o nosso estilo para cada situação, para cada equipe. Se você tenta delegar tudo para um time que está começando, vai dar ruim. Se você tenta direcionar cada passo de um time super experiente, vai gerar uma frustração danada. O segredo é ter jogo de cintura, ser o líder que o seu time precisa naquele exato momento. E a grande questão é, como é que a gente mantém o time engajado de verdade no longo prazo? A resposta está aqui, nesses 5 pilares. E o legal é que um sustenta o outro. O propósito é o porquê a gente faz o que faz. O pertencimento cria aquele sentimento de nós. A comunicação deixa tudo às claras. O reconhecimento valoriza o esforço de cada um. E o alinhamento de valores garante que está todo mundo remando para o mesmo lado. Quando isso tudo está forte, o engajamento vira consequência. Bom, e para fechar, a gente chega no motor que faz essa máquina toda girar, porque a alta performance não é uma linha de chegada, é um ciclo que nunca para de melhoria contínua. É um sistema para a gente nunca, jamais parar de crescer. E esse motor tem nome, é o ciclo PDCA. Plan, Do, Check, Act. Ou seja, planejar, fazer, checar e agir. É bem simples, na verdade. É uma filosofia de vida, quase. Você planeja o que vai fazer, você faz, depois você checa o resultado, vê o que deu certo, o que deu errado, e por fim você age para corrigir a rota ou para transformar o que deu certo em padrão. É assim, de pouquinho em pouquinho, que a gente constrói a excelência. E o que sustenta esse ciclo na gente? São essas 4 características aqui. A gente precisa de um aprendizado contínuo, aquela vontade de aprender sempre para poder planejar melhor. A gente precisa de comunicação clara na hora de fazer. A gente precisa de colaboração para poder checar junto com o time. E, claro, de adaptabilidade para conseguir agir e mudar o que for preciso. Cultivar isso é o que nos mantém relevantes. E essa frase do Andrew S. Grove, ela resume tudo perfeitamente. Gestão de alta performance é sobre medir o que importa de verdade. E o que importa? Resultado. Não é sobre o quanto a gente está ocupado, correndo de um lado para o outro. É sobre o valor que a gente está gerando. O foco tem que ser no resultado concreto, naquilo que realmente faz a diferença. Então, essa é a jornada. Começa tudo na mentalidade. Depois, a gente se arma com estratégia. A gente multiplica nosso impacto com liderança e garante que isso nunca pare com a melhoria contínua. São esses os 4 pilares. E agora, para fechar, a pergunta que fica é essa. Com esse mapa em mãos, qual vai ser o próximo desafio a ser encarado? Qual o próximo passo nessa jornada de superação? Porque, no fundo, a missão está só começando.